Oi. Entre o inverno e a primavera de 1974, logo depois do lançamento de Carrie, que foi o primeiro livro, Stephen King partiu com a família em férias para Boulder, no Colorado. Ele estava tentando escrever uma história nova, só que não estava conseguindo encontrar uma boa história para escrever. Então ele e a esposa deixaram os filhos com uma babá e foram se hospedar em um hotel nas montanhas, o Stanley Hotel. Eles ficaram hospedados no quarto, adivinha? 217. E para surpresa dos dois, eles eram os únicos hóspedes em todo aquele enorme hotel nas montanhas. Nas primeiras horas, o Steve viu e ouviu coisas ali que, para ouvidos não treinados no horror, talvez não quisessem dizer absolutamente nada. Janelas batendo, vento gemendo lá fora, uma banheira profunda, sinistra e um monte de histórias bem estranhas. Uma delas, em 1911, a governanta-chefe Elizabeth Wilson tinha se ferido ali, naquele mesmo quarto, em consequência de uma explosão causada quando ela foi acender uma lanterna. Ela sobreviveu ao acidente, mas é claro que lá em 1974, quando o Steve e a Tabitha conheceram o hotel, a camareira já estava morta. Mas dizem as más línguas que ela ainda vaga pelos corredores e ali no quarto 217, ainda hoje, movendo bagagens, dobrando roupas. Alguns hóspedes, em outros momentos, juraram que eles tinham ouvido ruídos inexplicáveis, que viram de relance figuras que desapareciam logo a seguir, que objetos pessoais sumiam sem mais nem menos, ou que apareciam quebrados, sem a mínima explicação. Ouvindo tudo isso, Steve se lembrou de uma história que ele tinha pensado um tempo antes em escrever, sobre um garoto com poderes paranormais em um parque de diversões. E que tal se o parque fosse trocado por um hotel no alto das montanhas num inverno solitário e super rigoroso? Eu particularmente gosto muito dessa história por trás da história, porque ela representa com perfeição a fonte, de onde o escritor tirou a ideia para o seu livro. É óbvio que o sobrenatural, o teor sobrenatural de O Iluminado torna esse livro aqui um clássico moderno do terror. Mas é a maestria dramática do escritor, o drama familiar, que torna a história tão fantástica, tão poderosa. O Iluminado foi o terceiro livro do Stephen King, publicado isso lá em janeiro de 1977, e muitos dos problemas que o autor tinha com a bebida, que ele ainda não reconhecia na época, marcam profundamente o personagem Jack Torrance aqui no livro. No livro Sobre a Escrita, que é esse misto de manual de escrita criativa com autobiografia, o Stephen King cita o Ernest Hemingway e as desculpas rasas dele para o vício que mais ou menos afirmava o seguinte: homens não choram, não podem ser emotivos, portanto, bebem. Um pouco mais na frente, nesse mesmo livro, o Steve resume as desculpas das suas próprias bebedeiras de uma maneira bastante cínica, mas também bastante fiel. Alcoólatras constroem defesas como holandeses constroem diques. O que eu tiro disso tudo e que ajuda a transformar o Iluminado nesse livro maravilhoso é que o escritor ele não levou só histórias estranhas, janelas batendo, da sua visita ao vazio Stanley Hotel para dentro do Overlook Hotel. Ele carregou também, inconscientemente talvez, os seus próprios fantasmas de estimação. O Iluminado, de Stephen King.